Em um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, quando o mundo parecia afundar na violência e no ódio, surgiu uma luz que não podia ser apagada. Essa luz tinha nome: São Maximiliano Kolbe. Antes de ser o mártir que entrou para a eternidade em um campo de concentração, ele foi um menino frágil, sonhador, inquieto e profundamente apaixonado por Nossa Senhora. Sua história não começa em Auschwitz. Ela começa em uma pequena cidade da Polônia, com um menino chamado Raimundo Kolbe, que um dia teria uma visão capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. E é exatamente aqui que tudo começa. Raimundo nasceu em 1894, em Zdunska Wola, na Polônia, em uma família simples e profundamente católica. Desde cedo mostrava um temperamento forte, às vezes impulsivo, mas com um coração sensível. Certa vez, após uma travessura, sua mãe o repreendeu com firmeza e perguntou: "Meu filho, o que será de você?" Aquela pergunta não foi apenas uma correção materna, foi uma semente plantada na alma de Raimundo. Naquela mesma noite, ele se recolheu em oração diante de uma imagem da Virgem Maria. E foi ali que aconteceu algo extraordinário. Ele teve uma visão de Nossa Senhora segurando duas coroas, uma branca e outra vermelha. A branca simbolizava a pureza, a vermelha, o martírio. Ela perguntou qual ele escolheria. O menino, com o coração ardendo de amor, respondeu: "Eu aceito as duas." A partir daquele momento, sua vida deixou de ser comum. Ele ingressou no seminário franciscano ainda jovem e adotou o nome de Maximiliano Maria. Seu amor por Nossa Senhora crescia a cada dia, não como uma simples devoção sentimental, mas como um compromisso radical. Ele acreditava que a Imaculada Conceição era o caminho mais rápido e seguro para levar as almas até Cristo. Sua inteligência era impressionante. Estudou filosofia e teologia em Roma, onde obteve doutorados nas duas áreas. Mas, ao mesmo tempo, enxergava um perigo crescente no mundo moderno. Ideologias que atacavam a fé, movimentos que promoviam o ateísmo e perseguições contra essa igreja. Ele compreendia que a batalha espiritual não seria vencida apenas com palavras dentro das igrejas. Era preciso ocupar também os meios de comunicação. Foi assim que nasceu a Milícia da Imaculada, um movimento fundado por ele em 1917 com o objetivo de conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria. O projeto parecia ousado demais para um jovem frade, mas Maximiliano não tinha medo de grandes sonhos. Ele acreditava que se algo fosse para a glória de Deus e da Virgem Maria, então nenhum obstáculo seria grande demais. De volta à Polônia, fundou o mosteiro de Niepokalanów, que se tornaria um dos maiores centros de evangelização da Europa. Ali, com recursos mínimos, mas com uma fé gigantesca, ele criou uma verdadeira cidade mariana dedicada à imprensa católica. Em pouco tempo, suas publicações alcançavam centenas de milhares de exemplares. Ele usava jornais, revistas e até rádio para espalhar a mensagem do Evangelho. Não era apenas um religioso recolhido na clausura. Era um estrategista da fé, um missionário moderno, um homem que entendia que a santidade também podia se expressar através da tecnologia. Sua revista, Cavaleiro da Imaculada, chegou a tiragens impressionantes para a época. Cada edição carregava sua convicção profunda de que o amor é mais forte do que qualquer ideologia de ódio. Mas a missão de Maximiliano não ficou restrita à Europa. Ele atravessou continentes. Foi ao Japão, onde fundou um mosteiro em Nagasaki. E há um detalhe impressionante. Contra todas as recomendações técnicas, ele decidiu construir o mosteiro em um lado específico da cidade que muitos consideravam inadequado. Anos depois, quando a bomba atômica caiu sobre Nagasaki, o mosteiro ficou protegido pela montanha, enquanto grande parte da cidade foi destruída. Aquela decisão, aparentemente imprudente, revelou-se providencial. No entanto, o maior teste ainda estava por vir. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial explodiu. A Polônia foi invadida pelas forças nazistas. Mosteiros foram fechados, religiosos presos, perseguições se intensificaram. Maximiliano poderia ter fugido, poderia ter buscado segurança em outro país, mas ele escolheu permanecer com seu povo. Foi preso pela primeira vez e depois libertado. Mesmo assim, continuou ajudando refugiados,
inclusive judeus perseguidos pelo regime. Seu mosteiro tornou-se abrigo para centenas de pessoas. Ele sabia que isso poderia custar sua liberdade. E custou. Em 1941, foi preso novamente e enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Ali, seu nome foi substituído por um número: 16.670. Os nazistas tentavam apagar a identidade dos prisioneiros, transformando-os em estatísticas, mas não conseguiram apagar o que havia dentro dele. Mesmo em meio à fome, aos trabalhos forçados e às humilhações constantes, Maximiliano permanecia sereno. Compartilhava sua comida, consolava os desesperados, ouvia confissões às escondidas. Sua presença irradiava uma paz inexplicável naquele inferno. Então aconteceu o momento que selaria sua história para sempre. Após a fuga de um prisioneiro, os guardas decidiram escolher 10 homens para morrer de fome como punição. Entre os selecionados estava um pai de família chamado Franciszek Gajowniczek. Desesperado, ele gritou que tinha esposa e filhos. Foi então que algo impensável aconteceu. Maximiliano saiu da fila, caminhou até o comandante e se ofereceu para morrer no lugar daquele homem. Um ato que desafiava toda a lógica do instinto de sobrevivência. Ele não era pai de família, era apenas um frade, mas enxergava naquela troca a expressão máxima do Evangelho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Os guardas aceitaram. Ele foi levado ao bunker da fome com outros 9 condenados. Lá, onde se esperava desespero e gritos, ouviam-se orações e cânticos. Maximiliano liderava os prisioneiros em orações marianas. Transformou um lugar de morte em uma capela invisível. Dias se passaram. Um a um, os homens morreram. Ele permaneceu vivo, sustentado por algo que ia além do corpo. Após 2 semanas, como ainda respirava, recebeu uma injeção letal de ácido carbólico. Morreu no dia 14 de agosto de 1941, véspera da Assunção de Nossa Senhora. Aquela mesma mãe a quem ele havia entregue toda a sua vida. Décadas depois, o homem que ele salvou estava presente na sua canonização, celebrada por Papa João Paulo II em 1982. O Papa o chamou de mártir da caridade. Não morreu apenas por causa da fé, morreu por amor concreto a um irmão. Sua vida inteira foi coerente com aquela escolha feita ainda na infância diante das 2 coroas. Ele realmente recebeu a branca da pureza e a vermelha do martírio. A história de São Maximiliano Kolbe não é apenas um relato do passado, é um chamado urgente. Em um mundo marcado por egoísmo, indiferença e polarizações violentas, sua vida grita que o amor ainda é possível, que a santidade não é reservada a poucos privilegiados, mas a todos que têm coragem de dizer sim todos os dias. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da decisão interior de amar até o fim. Talvez você não esteja em um campo de concentração. Talvez seu martírio seja silencioso. As lutas diárias, as injustiças, as incompreensões, as dores escondidas. Mas a pergunta permanece a mesma que foi feita àquele menino polonês. Qual coroa você escolhe? A pureza de uma vida entregue a Deus? O sacrifício silencioso pelo bem dos outros? São Maximiliano Kolbe responde com a própria vida. Escolha as 2. Escolha amar sem medidas. Escolha confiar na Imaculada. Escolha permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E no final, quando o mundo tentar reduzir sua identidade a um número, lembre-se, ninguém pode apagar uma alma que pertence inteiramente a Deus. São Maximiliano Kolbe provou que o ódio pode até matar o corpo, mas jamais vencerá o amor. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.